Bem-vindos ao Conecta Mais. Aqui você se desenvolve, inspira e aprende com as experiências dos nossos convidados. Eu sou Georgia Noronha, sou jornalista, CEO do jornal Eu Amo Meu Bairro. Estou aqui com a psicanalista Elaine Pio, maravilhosa, que é graduanda em psicologia, especialista em gestão de pessoas e psicoterapia infantil. E antes da gente dar início ao podcast, eu peço para você curtir, ativar o sininho, né? Curta aí esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, para ajudar também o crescimento do canal. Agora eu vou apresentar nossos patrocinadores. Você ou alguém da sua família precisa de cuidados? A Cuidar e Vitória cuida de pessoas no conforto do seu lar, em hospitais, cuida de idosos, adultos, adolescentes, crianças, independentes, acamados, cuida de todo mundo. Pessoas que têm transtornos, mulheres com pós-parto, por exemplo, crianças, né, no nascimento, cirurgias, né, pós-cirurgia, a Cuidar e cuida. E se você está em busca de serviços de contabilidade, a Casassi Contabilidade é uma empresa que fica localizada em Jardim Camburi. Ela é especialista em atender empresários de todos os ramos. Elas prestam serviço para MEI, pessoa física, pessoa jurídica, né, com serviços contábeis e abrange outros serviços lá, tributários, fiscais, financeiros. A Casassi Contabilidade é a empresa para a sua empresa. E o tema do nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre psicologia infantil. Sim, bora lá. Isso aí, é um assunto assim, bem interessante, né? Hoje em dia, muitas crianças, muitas famílias, muitos pais. Sim. E muita demanda, né? Eu acho que sim. Inclusive, a pandemia, né, trouxe muitas sequelas para as famílias, né? E uma coisa que acontece muito é que se a mãe ou o pai adoece, a criança também adoece. Então, eu tenho recebido crianças, pais e mães com essa demanda de pandemia. Essa demanda aumentou, de pandemia. Né, a pandemia. Exatamente, né? Eu acho que o fato de ficar isolado, Geórgia, trouxe, né, muitas... confusão no lar, né? A gente ouviu na época que o número de divórcios aumentou. Uhum. E então as famílias, naquele isolamento, naquela prisão ali, né? Não tinha costume, né? A mudança, né, de cultura. Sim. Até, né? Então houve muito desentendimento, né? O medo, as crianças ficaram com muito medo. Uhum. E aquele ambiente fechado ali, eu imagino acompanhando jornal, né? Que é uma coisa que eu falo com os pais, não deixa as crianças acompanharem jornal. Porque isso gera, ruim, né? Gera medo, né? Um medo desnecessário para a idade delas. Então, a gente tem, realmente, a gente tem visto essa demanda crescente de crianças com fobias, às vezes tristes, com fobia social, né? Que é aquela dificuldade de entrosamento na escola, com os amigos. E estamos aí, né? Eu gosto. Gosto de atender criança, mas principalmente trabalhar com os pais e começar a ver como que, quando os pais mudam as atitudes com os filhos, elas também mudam o comportamento, melhoram dos sintomas, sabe? Então, sou apaixonada por isso, assim. Primeiro trata os pais, para depois tratar as crianças, é isso? Na verdade, tem uma coisa que... Ou são os dois? Então, tem uma coisa que acontece muito, né? Os pais levam as crianças assim, tipo... Você tem que dar um jeito nela. Tá com comportamento agressivo, tá muito respondão, ou tá muito quieto, tá muito isolado. Então, e aí eu atendo primeiro os pais, né? Eu faço uma anamnese com os pais, faço várias perguntas, desde a gestação até agora. Questão dos problemas de saúde, os problemas de convivência mesmo, de relacionamento. E depois eu começo a atender a criança. Mas o atendimento à criança, Geórgia, é só para descobrir o que está acontecendo de errado no lar, né? Às vezes no lar, às vezes na atitude que os pais não estão acertando com as crianças. Então, eu atendo as crianças 2, 3 vezes. E depois eu atendo os pais. Então, aí, cada 2 ou 3 sessões, eu venho uma com os pais. Eu dou feedback, passo as orientações de mudanças nessas atitudes,
que provocam a mudança no comportamento das crianças. É incrível. Incrível não, né? A psicologia explica que nós somos resultados do ambiente, né? E Do o meio, né? primeiro ambiente, o nosso ambiente de base, é o a lar, casa. né? A casa, são os pais, né? Interessante. Gente, olha só, a Elaine, ela é contadora, além de ser psicanalista e ser graduanda em psicologia, Sim. a mulher é contadora, ela entende de números, né? Também. E ela também é teóloga. Contei, tá? O seu segredo. Ela é teóloga. E, para mim, assim, eu acho que é importante para quem está assistindo saber quem é você, a profissional que vai cuidar do filho, né? Sim. Do meu filho, no caso. Sim. Meu, né? Mas por quê? Eu, por exemplo, quando eu procuro um profissional para atender meu filho, eu busco informações sobre esse profissional. Sim. E aí eu vou a gente vai logo nas redes sociais. Não tem, a maioria dos psicólogos, psicanalistas não publicam muita coisa, não, eu vejo, né? Muitos ficam publicando pouca coisa. Hoje é que as coisas estão mudando um pouco, né? Sim. Mas antes eles não publicavam, ou então pediam para alguém publicar, mas sempre com muita dificuldade. Agora estou vendo eles um pouco mais atrás, né, das câmeras falando um pouco, né? Mas quando eu vou procurar um profissional, geralmente eu procuro nas mídias sociais, ou então eu olho na internet, eu procuro se tem algum, sei lá, um artigo ou algum texto, alguma coisa do profissional. Por quê? Uma entrevista, qualquer coisa. Por quê? Eu olho, eu leio, eu tento conhecer um pouco esse profissional, principalmente se for da área comportamental, porque eu quero saber se os valores deles estão alinhados com os meus. Então, vai cuidar do meu filho, tem que estar com os valores alinhados com os meus. Eu quero uma pessoa que não tem os mesmos valores. E quando a gente, né, quando eu estou falando aqui que você é teóloga, né, gente, ela não vai converter seu filho, não. Mas a teologia, ela traz alguns princípios, né, o que você estuda, né, o que você busca, trazem princípios, e isso vai trazer, eu acredito, tá? Posso estar errado. Mas eu, como uma pessoa que vou comprar um serviço, eu olho muito essa questão. Sim. Né? Eu acho que a gente é muito mais as nossas ações, né, do que aquilo que a gente fala. Então, eu também acho muito incoerente alguém que trabalha com, vamos dizer, né, não é bem um aconselhamento, mas com técnicas que vão ajudar as pessoas a sair de um transtorno, de uma depressão ou de qualquer problema emocional ou até relacional, se comportar de maneira incoerente, né? Quer dizer, eu acho que você tem toda a razão. E essa questão dos valores, né, realmente assim, né? Você falou, sou teóloga, não vou converter, não. Porque o CRP, né, tem um código de ética que a gente segue, então a gente não fala de religião no consultório. Entretanto, eu entendo que a religião, ela está no psiquê do ser humano. Principalmente as pessoas que crescem em alguma crença. Né? Pode ser o ateu, pode ser o cristão, pode ser o espírita. Ele cresceu, ele tem aquilo como parte do uma raiz, psiquê. Né? Faz parte da raiz dele. Isso. Então, quando o cliente, ou até mesmo a criança, né, traz essa crença para o consultório, a gente conversa sobre isso, né? A gente conversa sobre isso porque não tem como deixar de lado, uma vez que faz parte desse conjunto de crenças e as crenças são a base daquilo que você é. Não só crença religiosa, né? Como vocês já devem... Aquilo que você enxerga, Sim, né? como você enxerga o mundo. Que é verdade, né, para você. Né? Como você enxerga o mundo, como você se enxerga, né? Como você reage frente às situações, às circunstâncias da vida. Tudo são baseadas nas suas crenças. Não só crenças religiosas, mas as crenças que você foi... que seus pais foram lapidando, inculcando desde criança, na adolescência, né? Mas, porém, não trabalho com a religião dentro do consultório. A não ser que
o cliente traga isso, Uhum. né? Aí a gente conversa sobre isso. Bacana. A Elaine é especialista nessa área de psicanálise e de psicoterapia infantil, certo? Isso. Aham. E aí, ela também tem outras, né? Trabalha em outras vertentes dentro Sim. da psicanálise, né? Aham. Isso. Que é a depressão, a ansiedade, que é o adulto, né, em si. Mulheres, Sim. né? Tem um trabalho com mulheres. Eu tenho um trabalho com mulheres, né? Chamado Mulheres Confiantes. É um grupo terapêutico que eu e Márcia Freitas coordenamos. Então, ali a gente trabalha o autocuidado, a gente trabalha a autoestima, o autovalor, a autoimagem. A gente trabalha a família, o relacionamento com a família, né? Seja com cônjuge, seja com filho. Uhum. E tudo isso é trabalhado ali em 5 ou 6 sessões de 2 horas. E em 2024 estaremos aí a todo vapor Que abrindo legal. E eu já participei os nossos grupos do terapêuticos. E é muito gratificante É. a gente reconhecer depois algumas mudanças na vida das mulheres. Uhum. Eu adoro o grupo terapêutico. É muito gostoso. Tem uma coisa que acontece ali que é chamado efeito sinuca. Você já ouviu, né, Geo? A Geo já esteve lá com a gente, Já. né? O que é isso? É quando uma bola bate na outra e cai na caçapa, Uhum. né? Então, no grupo terapêutico acontece muito isso. Você fala da sua dor e, gente, é exatamente a minha. E aí você está Como que a gente se identifica? Você está enfrentando a dor de um jeito que eu não tinha pensado e que talvez comigo funcione, né? Uhum. E vice-versa. Então, ali a gente tem um leque de experiências muito preciosas que causam na gente uns insights mais rápidos, né? Os starts, a cura, a restauração, de forma mais rápida do que uma psicoterapia individual. Eu posso até... Minha sugestão de comunicadora, vocês têm que explorar mais isso, tá? A divulgação, a forma de divulgação, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa olha assim, mulheres confiantes, eu já sou uma mulher confiante, para que eu vou estar nesse meio, né? Eu mesma, quando fui, eu fiquei assim, gente, não vou, mas assim, eu tenho certeza que vai agregar em alguma coisa, porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente nunca está 100%, até emocionalmente, só se eu fosse uma psicopata, né? Então, a questão que eu falo que vocês poderiam explorar mais, né, é a forma de comunicar para que as pessoas entendam que não é só para você elevar sua autoestima, né, só para se tornar uma mulher confiante, mas essa questão de se identificar com outras mulheres que estão presentes nesse grupo terapêutico é um detalhezinho que vira a chave para você resolver alguma coisa que está te incomodando dentro da sua vida, né? Dentro da vida da família ou do dia a dia, sei lá. Então, é uma questãozinha que você vê, que na verdade não foi só uma, né? Foram várias, que cada pessoa que falava ali no grupo, eu me identificava não com a mesma questão dela, mas alguma coisa similar. Como que a gente se identifica? É muito interessante. É interessante você falar isso, né? Que nós não estamos nunca... Nós nunca vamos estar prontos. Prontos no sentido, assim, de 100%, sem problemas, sem questões emocionais, né? Então, acho que a nossa busca tem que ser constante. É claro que, às vezes, as pessoas mergulham um pouco mais profundo na dor, né? Na entrega dessa dor. Então, precisa de muita ajuda. Mas a terapia, a psicoterapia, ela deve ser um processo constante na vida da gente. Fazer sempre, né? Porque o autoconhecimento não é uma coisa que você adquire da noite para o dia, né? Assim, o autoconhecimento é a base, é a primeira coisa para você começar a organizar a sua emoção, o seu pensamento, é o autoconhecimento. E depois disso, você se autoconhecendo, você tem que começar a trabalhar os processos de transformação das suas crenças, como eu falei, né? Aqueles pensamentos que te amarram e você nem percebe, mas te amarram num estado, às vezes, de estagnação, de paralisação, de fracasso, de autopiedade, de vitimismo, né, que acabam amarrando as pessoas e não permite que elas cresçam em todos os sentidos, em todas as áreas, né? Então, é muito legal isso que você falou.
Não é só a gente ser autoconfiante, não é só a gente ter autoestima boa, isso não basta. A gente tem que, por exemplo, aprender a se relacionar com as pessoas. Eu anotei uma pergunta aqui para te fazer, É? que veio na cabeça, enquanto você vem Tá. falando, vem um monte verdade. né, de coisa para eu te perguntar. Então, anotei aqui a pergunta que é a seguinte, que eu acho que muita gente vai ficar prestando atenção nisso. O problema está com os pais ou com os filhos? Boa, né? É boa. Eu vejo muito assim, algumas amigas minhas, né, falam dos próprios filhos, que meu filho está assim, que meu filho está assado, que meu filho né, aí tem a questão da educação, como que educa, como que lida com o filho, às vezes ela acha que tem que ser assim, acredita que dessa forma é melhor, ela foi criada de uma forma que ela não quer repetir, ou ela foi criada de uma forma que ela quer repetir, isso é uma questão, eu posso falar que de repente, uma interrogação, tá? Sim. Gente, não me levem a mal, tá? Mas pode ser uma certa arrogância de uma pessoa que fala, não é assim, que ela nunca aceita que o problema está com ela? Ou pode ser o quê? O que pode ser? Olha, pode ser arrogância. Uhum. E pode ser um comportamento inconsciente, né? Não o inconsciente de Freud, né? Aquele que está lá escondido. É de não ter consciência daquele comportamento. A outra coisa que leva as pessoas a agirem assim, arrogantemente, é a história de vida. Se ela foi uma pessoa que ela, por exemplo, na infância, ela foi muito pobre, teve que trabalhar muito, ela teve que dar conta da vida cedo, aquele sofrimento físico, mental, emocional. Então, ela teve que se enrijecer, né, para ela aguentar, senão ela não aguentava. Pode ser que ela cresça, né, sendo assim. Sendo assim, essa armadura de força. E, ao mesmo tempo, pode ser o contrário, né? Pode, também. Que ela possa crescer já querendo liberar tudo, ser demais, né, excessivamente. Pode. A tendência do ser humano é sempre ir para um extremo, né? Se a gente teve pai rígido, a gente vai ser frouxo com os filhos. Se a gente teve pais muito permissivos, a gente vai ser rígido com os filhos. Então, essa é a tendência natural, se não houver uma orientação de pais, né, que é o trabalho que eu faço nesse processo. Quanto à culpa, vamos lá. Olha, eu acho que a partir do momento que nós nos tornamos adultos, e adultos que eu falo conscientes, né, da vida, a gente precisa parar com essa de que eu sou assim, porque meus pais foram assim, fizeram isso comigo. Porque você passa a ter escolha, né? Então, a partir do momento que você passa a ter escolha, você precisa reagir às questões que foram colocadas em você, mas que te atrapalham. E isso a gente resolve com terapia, psicoterapia. Então, e aí eu vou contar um pouquinho só da minha história, né? Eu não vou nem falar quem, mas um dos meus pais tinha assim, mas hoje eu acho que não era todo dia, mas quando a gente é criança, tudo é muito grande. Tudo é demais, né? Você já voltou num lugar que você foi na infância e você fala, nossa, tá pequeno. Ixi, na minha escola. O lugar é grande. Tinha tipo assim, sabe, a cantina, para mim era alta, eu ficava bem assim com a mãozinha, assim, quando eu cheguei lá, eu acho que bati aqui na minha cintura. Pois é, então, quando a gente tem lembranças da infância, as nossas lembranças hoje são muito maiores, né? A não ser que tenha sido algo grave, né? Como abuso, como a violência, mas as nossas lembranças, de repente, da rigidez, da disciplina, né? É tudo muito maior. Mas, enfim, né? Eu não sei se foi 1 ou 2 ou 3 vezes, um dos meus pais me chamou de chata. E para mim que foi muitas vezes, mas hoje eu entendo que não. Mas aquilo ficou em mim, né? Ficou e eu cresci não querendo ser chata. Para eu não ser chata, eu tinha que agradar todo mundo. E esse agradar todo mundo me adoeceu, né? E aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou falar assim, a culpa dos meus pais? Não. Eu fui reagir, eu fui me tratar, eu fui buscar ser diferente, agir diferente, né?
Até que um dia, nesse processo de terapia, uma das minhas psicólogas falou assim, você tem que parar de agradar. Aí eu parei tudo, né? Mas aquilo me fez tão mal, tão mal, tão mal. E aí, nesse processo, eu descobri o seguinte, eu gosto de agradar. Hoje eu não agrado mais porque essa voz atrás de mim falando que eu tenho que agradar, não. Eu agrado porque eu gosto, me faz bem, né? E quando eu quero agradar. Então, houve uma libertação disso. Mas eu não podia mais ficar culpando meus pais. E o que acontece muito, Geórgia, é muito isso, né? A pessoa culpa os pais. E olha, eu não gosto de usar essa palavra culpa para os pais. Porque você é mãe, eu também sou. A gente faz o melhor, né? Mãe que é mãe, pai que é pai, faz o melhor. Até porque não existe manual, né, para ser mãe, né? Você aprende, né, fazendo e errando mesmo que você aprende. Às vezes nem aprende, né? Porque você precisa enxergar. Às vezes também nem enxerga, né? Sim. Mas ser mãe, né? Ser mãe, pai e até filho, né? Não existe manual. Não. Você não vai existe. sendo, pronto. Isso. E a gente como pai, a gente vai errar. A gente erra como filho, a gente erra como pai, a gente erra como esposa, como marido. O negócio é o seguinte, a vida é de perdão. Um dia você pede perdão, no outro você tem que perdoar, e um dia você pede perdão, no outro você tem que perdoar. Então, acho que um determinado momento da nossa vida, a gente precisa mergulhar nesse eu, né, e trazer à luz o que de errado eu absorvi, porque às vezes nem são os pais que impõem uma palavra, que é só uma leitura da criança, né? E essa é uma orientação que eu passo para os pais também, que a gente precisa descobrir, como pai, qual é a linguagem de amor do meu filho. Não necessariamente do livro, né, as 5 linguagens, mas às vezes a gente está amando de um jeito e a gente está achando que está abafando, mas a criança não entende aquilo como amor. Então, aí há uma distorção. Porque tem a questão por exemplo, o amor-proteção. Né? O pai ou a mãe que protege demais. Isso sufoca. Sufoca demais, tira autonomia. Tira autonomia, transforma a criança, no caso, numa criança fragilizada, porque ela não está preparada, porque foi tão protegida, não é isso? Exatamente. A superproteção é uma coisa terrível, eu vou te dizer. Ela desprepara a criança para a vida adulta, né? E tem mães e pais que superprotegem até 25, 30. Aí, o que acontece? Vou te dar uma ideia. Fica um adulto criança dentro de casa, né? Fala. Não, vou te dar uma ideia no privado. Uma ideia que eu tive aqui que você pode fazer, sabe? Porque, assim, o que eu vejo, né? A gente não tem manual, pai e mãe. Não. Né? E, de repente, existe um preparo para isso. Um trabalho de preparo para isso. Entendeu? Escolas não ensinam nada a respeito disso. Você não aprende a ser pai e mãe na escola. Você não aprende nada, né? Às vezes até desaprende, né? De como lidar com pai e mãe. Verdade. Hoje em dia. Né? Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. E o próprio pai. E, na verdade, assim, quando você começa o trabalho, né? Você começa com a criança e depois vai para os pais, né? Quem procura mesmo, ele procura para a criança, né? Ele procura para a criança. Mas depois ele vai descobrindo que ele precisa mudar, trazer transformação para as atitudes que ele tem com os filhos. Palavras, momentos, tempo, né? Muita coisa envolvida nisso. Agora, já recebi também crianças com problemas próprios, por exemplo, fobias, né? A criança tem uma idade que ela tem muita fobia, ela tem medo da morte, ela tem medo dos pais morrerem, então já tratei, já tive sucesso, graças a Deus. Toda criança tem medo dos pais morrerem, né? Tem um período da vida que isso gera um pânico na criança. Qual é mais ou menos a idade? 7, 8, 9, né? Eu recebi um menininho que ele engasgou, e aí ele já estava 15 dias só tomando sopinha. Aí, então, assim, tem problemas próprios, né? E aí a gente fez algumas sessões e ele ficou bom, graças a Deus. Mas, então,
é isso aí, né? A culpa, e eu estava falando que eu não gosto, né? Não de existe falar, culpa, não né? existe culpa. Existe o que você fez. Responsabilidade, né? Sim, você fez, não deu certo com seu filho, trouxe Uhum. alguma sequela. E aí, Geórgia, também encontro muitas mães carregando essa culpa, né? Porque às vezes os filhos escolhem caminhos que não são legais, né? As Uhum. drogas, o tráfico. E aí essa culpa, essa dor, onde eu errei, o que eu fiz de errado. Uhum. E a gente faz o melhor. Eu vou te falar que eu já encontrei mães que não têm maternidade, assim. Ela não tem, eu não sei nem explicar para você. Ela não gosta, acho que ela teve o filho Teve. por acidente. E aí fica muito difícil, né, trabalhar, porque aí leva a criança querendo arrumar, consertar a criança, mas como ela não tem uma maternidade assim natural, uma coisa bem Aflorada. fica difícil trabalhar porque ela não se abnega, né, para às vezes fazer as correções que precisa. É raro, mas acontece. Mas quem tem maternidade, em DNA assim, faz o melhor, capricha, faz, né, se distorce, vira do avesso e dá certo, dá certo. E quando vão, né, no seu consultório, geralmente é pai ou mãe? Ou Adivinha? pai? Mãe? Mãe, né? Mãe, né? É, mãe, né? Mãe é É que, mãe. Mas mãe é que é a dominadora, né? mas eu acho muito legal, muitos mesmo, fazem questão de ir, os pais, os homens. Legal isso. Assim, vão juntos, né? Toda vez que eu vou fazer a sessão de Isso é feedback, importante, né? fazem questão de, então, eu acho lindo, acho maravilhoso, sabe? Que legal. Essa participação, né? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes os dois juntos, né, vão se ajudar. Sim, né? e na verdade precisa, né? Porque cada um tem sua função na formação da criança. E sua forma de enxergar também, né? O pai tem aquela função de protetor, né? É alguém que cuida, ele é o mais rígido. E a mãe tem aquela função de mais doçura, mais carinho, mais afeto, cuidado. Então, os dois têm que ter esse equilíbrio. Aí a gente pode perguntar, poxa, Laine, mas e aí, né? Quando fica viúva, quando... Aí a gente encontra alguém para fazer esse papel, ou a mãe, ou a pessoa que ficou com a criança, desempenha os dois, né? Que aí fica esse jogo de, não é fácil não, e nem sempre dá certo. Mas essa função de E quando os pais são separados? Então, Georgia, olha, meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente filhos, né, no impacto do divórcio. E, nossa, os estudos que a gente faz, assim, são tristes, né? Imagina. Porque o divórcio não é uma coisa que vai fazer bem para a criança. Mas existe muita coisa que os pais podem fazer para amenizar, para suavizar esses impactos e até ficar tudo bem. O problema é que, às vezes, os cônjuges, né, se envolvem em tanta dor e, às vezes, briga, desentendimentos, e eles não conseguem, né, não têm capacidade mesmo, assim, emocional para dar a atenção que o filho precisa nessa hora que ele também está vivendo. Um erro muito que eu encontro muito também é que no divórcio os pais esquecem, né, que as crianças estão vivendo a dor, mas às vezes eles não querem, nem dialogam. Eles falam assim, não, é um problema meu e do seu pai, é um problema meu e da sua mãe. E não é da família, gente. Alguém vai deixar o lar, vai deixar um vazio, impactar, vai deixar um vácuo ali, né? Então, a criança vai sentir a falta da presença diária, né? Então, se eu puder agora, rapidinho aqui, falar as sugestões que eu tenho, Pode falar. Muito diálogo com essa criança, brigas, nem pensar na frente delas, né? Nem pensar, se tiver que desentender... Fala ali, olhando para aquela Se tiver que se desentender, se desentendam longe das crianças, mas procurem se entender de alguma maneira. Eu acho que é isso, né? E muita atenção, gente, tem que dar atenção. E outra coisa, pai não deixa de ser pai, mãe não deixa de ser mãe. Deixou de ser esposa de alguém, marido de alguém, mas continua a
paternidade tem que continuar. Então, é tempo, é atenção, é qualidade de tempo. Tudo isso vai amenizar, né, essa ruptura da família nas crianças. E agora o que vai acontecer? Uma nova configuração de família. Meu pai está numa casa, minha mãe está em outra, e lá eu tenho uma família, aqui eu tenho 2 famílias agora. Então, mas é muito importante a criança continuar sentindo essa paternidade, essa maternidade. É isso que faz a diferença. Abandonar o lar, abandonar tudo, não é legal. Né? E eu também acho muito necessário, quando um dos dois está em muito sofrimento, buscar ajuda. Porque como é que a gente ajuda os filhos, a gente estando mal? Não consegue. É verdade. E é verdade. E até porque os pais são os espelhos, né? Os exemplos. Os filhos veem nos pais e eles querem repetir aquilo ali de alguma forma. Às vezes é o contrário até, né? Não querem repetir aquilo ali. Mas muitos querem repetir aquilo ali, querem ter, né? Sim. Nos estudos que a gente fez, a pior coisa que acontece no divórcio são os desentendimentos entre os pais. Porque também a gente estuda que a melhor coisa que pode acontecer para uma criança é o pai e a mãe se amarem. É os dois demonstrarem afeto, carinho um pelo outro, né? Cuidado um pelo outro. Isso aí, gente, é o paraíso para a criança crescer saudável emocionalmente. Então, imagina o contrário. Como que tira o chão dela, tira a segurança, né? Então, e aí os estudos mostram exatamente isso, né? Que quando há muito desentendimento antes, durante, depois do divórcio, isso não cessa, as crianças ficam completamente desestruturadas, podem ser acometidas aí de transtornos, né? Depressão, ansiedade, queda escolar sempre acontece nos estudos. Então, é muita coisa que tem que fazer, mas a principal tentem se entender, né? Pelo bem das crianças. Se tem amor paterno e materno, elas precisam ser prioridade. Não é fácil, mas... Principalmente quando há separação, né? Como é que vai fazer isso, né? Geralmente eles se separam brigando, né? Exatamente. E aí, e não é fácil, né? Você tá ali no calor de uma discussão, no calor de desentendimento, você atentar que não vamos falar agora, vamos esperar as crianças dormir, ou vamos dar uma saidinha para a gente... Né? Muito difícil, eu concordo que é muito difícil. Mas não é possível, não é impossível, né? Dá para ser feito. Dá para ser feito, dá para ser feito. Mas as sequelas são bem ruins, né, para as crianças, quando elas crescem com insegurança mesmo, né, de tudo. Isso é o que a gente vê, adultos, por exemplo, que vão no consultório, adolescentes que vão no consultório, que passaram pelo divórcio dos pais. Há essa insegurança em si mesmo, né, quer dizer, eu não confio em mim, não tenho autoconfiança. A autoconfiança fica muito baixa. Né? E como resgatar isso? Tem como? Tem, né? Eu acho que... E, aliás, assim, né? Defendendo a minha profissão, a terapia é uma coisa que resgata, é uma coisa que resgata muito essa restauração. E é o que eu te falei, né? O pai e a mãe estando bem, mesmo separados, os filhos também vão ficar. Se houver esse equilíbrio pessoal, né? Que eu tenho que estar equilibrada para conseguir. Agora, gente, pode chorar na frente, né? É uma pergunta. Eu posso chorar na frente dos meus filhos? Pode, você deve. Eu posso errar? Pode. Você pede perdão. Você vai estar ensinando 2 coisas. Primeiro, que você não é de ferro, então ele também não precisa ser, né? Você chora, você se entristece, você erra, então ele também vai se permitir errar, mas você volta atrás, você pede perdão, ele também vai aprender a perdoar. Eu me arrepio quando eu falo isso, sabe? Porque é muito profundo, assim. A criança aprender isso olhando é muito diferente do que você falar. Só ensinar. Meu filho, você brigou com seu amigo? Então, vai lá, filho, conserta, pede perdão. Não, mas ele viu você fazendo isso com alguém? Ele viu você fazendo isso com ele, né?
Ou então tem pai que fala, não, bateu, bate de novo. Aí eu vou deixar, né? Porque cada um é cada um. Não concordo, mas cada um é cada um, né? Então, uma coisa que você sabe que eu passei, né, pelo luto, e estudei bastante também, né, o luto. E é uma coisa que acontece também no luto e no divórcio, é essa coisa do choro. Eu não vou chorar porque eu não quero lembrar o meu filho que tudo está acontecendo, então não vou chorar na frente dele. E os filhos, se eles forem um pouco mais velhos, 12, 13, fazem a mesma coisa. Se trancam, para quê? Não, minha mãe está sorrindo, então não vou incomodar ela agora com a minha dor. Isso é um erro, porque na hora da dor, uma família precisa se unir, precisa chorar junto, um precisa ver que o outro está frágil também. Aliás, o casal, quando perde o filho, quando o filho morre, é muito... não vou falar muito difícil, mas é muito comum que eles se separem. Exatamente, porque um começa a ver que o outro não está ligando, que o outro não está sofrendo como ele, e começa a desavença. Engraçado, né? Estranho. Então, o choro é bem-vindo no divórcio, o choro é bem-vindo no luto, né? Na dificuldade. As crianças precisam aprender a fragilidade humana desde crianças, para aprender a lidar com elas também, né? Com as fragilidades, com os problemas, com as questões. É profundo, né? É muito profundo. Porque, você está estudando psicologia. Estou terminando agora. Terminando, já né? 13 Nossa, é minha colação. Gente, que chique. Então, você pode-se dizer que já é uma psicóloga, então. Sim. Você já é uma psicóloga e é uma psicanalista. Duas áreas, né, que eu posso dizer que uma é mais científica e a outra é mais... O que eu posso dizer de cada área? Fala aí. Vou explicar. Porque isso é importante as pessoas saberem, né, entenderem. Isso. Na graduação de psicologia, na grade da psicologia, a psicanálise ela é uma grade, dos itens, né, do currículo muito importante. Psicanálise, ela é psicologia. Ela é uma abordagem da psicologia. O problema é que as pessoas confundem, né? Não, psicologia é diferente de psicanálise. Por que eu sou já psicanalista? Porque eu já sou graduada, né, em teologia, em ciências contábeis, aí eu fiz uma pós em psicanálise de 1000 horas e eu foquei, e isso é permitido por lei. Né? Freud, quando ele criou a psicanálise, uma das prerrogativas, das regras dele é que todas as pessoas poderiam ter acesso a essa formação. Para quê? O sonho dele era um ajudar o outro, né? Então, eu fiz essa formação, me tornei psicanalista. Para se tornar uma psicanalista, você tem que ter uma graduação, eu já tinha. E eu estudei, depois eu fiz a pós em psicanálise infantil, né? Só que assim, eu só podia trabalhar com a psicanálise, que é uma das abordagens da psicologia. Todo psicólogo, normalmente, ele escolhe uma abordagem. Então, tem psicólogos que são psicanalistas, eles escolhem a abordagem psicanálise. Tem outras abordagens, a Gestalt, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, agora tem a terapia de aceitação por compromisso, tem muitas abordagens. Abordagens é um conjunto de técnicas que são próprias daquela abordagem. Então, a psicanálise, ela tem as técnicas dela, diferente da terapia cognitivo-comportamental, que tem as técnicas dela, e diferente das outras aqui que eu citei rapidinho, né? Então... Tem lacaniano também? É lacaniano? O Lacan, ele é da linha de psicanálise. Né? Ele foi ali um coleguinha do Freud, que deu uma fugidinha, criou algumas outras coisas, então tem umas técnicas diferentes que eles usam. Qual a diferença, né, das abordagens científicas? Você falou comportamental, todas as técnicas, todas as abordagens comportamentais, elas são científicas. Elas são comprovadas, né, cientificamente, trazendo resultados mais científicos. A psicanálise, a Gestalt, o existencialismo são teorias humanistas. A comprovação delas é
bem assim, é de estudo de campo, né? Aquela coisa que as pessoas relatam, então é mais empírico. Aí é essa a diferença, né? Hoje, eu acho que a psicanálise ela tem um tom, e eu acho que as pessoas entendem assim, ou acabam lendo assim. Ela tem um tom meio misterioso, né? Por causa do inconsciente que Freud disse que a gente guarda muitas coisas, e eu acredito nisso. Mas as técnicas comportamentais, elas são bem práticas. E isso facilita muito o trabalho do psicólogo. E do resultado, né? E também do acompanhamento do resultado pelo paciente, pelo Em cliente. relação à psicanálise e à psicologia, tem diferença no resultado, assim, de tempo? Tem. Tem. A terapia cognitivo-comportamental, os resultados pelos estudos são mais rápidos. Ok, são mais rápidos, mas também tem estudos que dizem que a pessoa, muito, né, um percentual aí acaba tendo uma regressão. Mas agora tem técnicas de manutenção. Então, é por isso que eu falei, né, gente? Terapia tem que ser uma prática constante na vida da gente. A psicanálise, ela é um processo mais lento. Ela vai bem profundo, né, no passado, nos traumas. E aí, e ela demora mais. Mas os estudos também, tem estudos, né, mostram que eu acho que por causa do tempo, né, o processo acaba sendo bem duradouro, entendeu? É aquela coisa, né? Você vai para uma academia, você precisa de tempo para poder ganhar massa magra, né? Ganhar músculo e tudo mais, né? Isso. Agora, tem assim, né? As pessoas hoje estão na era do mais rápido, né? Do urgente. Então, a terapia cognitivo-comportamental tem sido muito indicada pelos psiquiatras, não só pelo tempo, mas pelo resultado. Porque como que eu vou explicar para você? São coisas práticas que o cliente precisa fazer para ir nesse processo de transformação, principalmente do pensamento que gera a crença, né? É porque é um despertar também, né? Sim. Não é? A terapia ela é um despertar de consciência? Posso dizer que seja isso? As duas, né? Qualquer terapia, um despertar de consciência de si. É porque às vezes eu falo em despertar de consciência porque às vezes você está dormindo, não está prestando atenção, por exemplo, eu acho que aquilo ali é um círculo. Não, aquilo ali é um losango. Para prestar atenção naquilo ali, se é um losango ou se é um círculo, né? É mesmo, é um losango, né? Então, despertar de consciência, você começa a acordar de acordo com o tratamento, não é isso? Isso. Qualquer abordagem da psicologia em si, né? Ela é esse despertar, ela trabalha isso. É autoconhecimento, né? Tomar consciência de você, daquilo que você precisa melhorar, daquilo que você faz bem, né? Você tem potencial para aquela tarefa, para aquela profissão, para aquele trabalho voluntário. Então, você tem aptidão. É você se descobrindo. Por que você está com problema de relacionamento? O que tem de errado em você? E é engraçado que muita gente vem para o consultório, você falou logo no comecinho, culpando o outro, né? Sempre é minha mãe que é culpada, é meu filho. E não, a gente começa... eu tenho uma fama de ser muito boazinha. Mas, na verdade, nenhuma psicoterapia ela foi feita para eu chegar para você e falar, Georgia, você é chata, né? Você não trata bem, não é assim. A pessoa tem que ela tem que enxergar. E a gente tem técnicas para a pessoa começar a falar, gente, eu não sou legal, gente, eu preciso mudar com as pessoas, eu preciso mudar com meu marido, com meu filho, né? Eu sou intolerante. Então, é um processo de autoconsciência, não só das coisas boas. Às vezes dói, né? É das coisas boas e das coisas ruins. A gente precisa ter autoconsciência. E dentro do atendimento lá, às vezes a pessoa não volta, né? Porque ela sente dor ali, está sendo incomodada por aquilo que ela sabe que ela é, mas ela não quer abrir mão. Sim, né? Exatamente. E é difícil, né? Porque
eu não sou muito, né, no meu trabalho, eu não sou muito de ficar quieta, assim. Uhum. Eu faço muitas intervenções. Porque eu lembro que eu fiz terapia e eu falava, e eu tive dois psicólogos, não, entendeu? Eu saía de lá, então eu nunca, não sou a favor. Eu acho que a gente tem que fazer intervenções para o cliente sair dali pensando, repensando, refletindo e tomando decisões, porque a tomada de decisão é a principal coisa que a gente precisa levar o cliente a fazer. Uhum. Mesmo que seja uma decisão assim, de pensar diferente, mas é uma decisão, né? Então, essa tomada de decisão, às vezes, a gente precisa, o psicólogo precisa ajudar, né, Uhum. nessa intervenção. Mas é muito legal quando o cliente aceita, concorda, ou ele descobre as coisas que ele precisa mudar. É muito mais, traz um resultado mais eficiente, eficaz, duradouro naquela mudança, entende? Imagina. Então, eu sou taxada de boazinha porque eu não falo as coisas assim. Eu não Na gosto, lata, não né? gosto. Não é meu jeito, né? Eu acho que cada psicólogo não vai se livrar de si na terapia, ele continua sendo ele, Uhum. do jeito dele, com a Mas personalidade você não deixa de dele. falar, né? Não deixo, Uhum. não deixo. Mas eu dou muitas voltas para falar, falo com muito cuidado, mas eu falo, né? Mas eu tenho essa fama, então já tive cliente que não ficou comigo porque falou que eu era muito boazinha. Então, né? Aí É tem que ir para um perfil que gosta de também, né? bater. É perfil É também. Tem perfil. gente que gosta de apanhar. É, Tem gente que tem esse perfil que gosta de apanhar mesmo, né? sim. Na lata. Eu trabalho com uma técnica que é chamada de reprocessamento emocional. E aí, cliente sai correndo mesmo, porque essa técnica a gente mergulha, a pessoa mergulha no passado e de dor, né? Então, se ela apanhou demais, se ela foi abusada, se ela foi violentada, se ela sofreu muito de alguma forma. Então, a gente volta com não é hipnose, né? É uma volta consciente. E aí tem cliente que não volta mais, porque é muita dor, né? Mas essa técnica, ela, dentro da psicologia, tem a ver com a dessensibilização, que é o quê? Tirar a sensibilidade. Quando você tira a sensibilidade de uma dor que você teve no passado, ela repercute hoje. Por que a gente chora quando a gente lembra de coisas tem pessoas, né? 10 anos, 20 anos atrás chora. Eu, por muito tempo, eu lembrava dos meus pais me chamando de chata e chorava. Hoje, doía hoje, né? E quando eu passei pelo reprocessamento, melhorei muito em muitas coisas. Ressignificou, né? Sim. Então, a gente dessensibiliza e repercute hoje. Então, às vezes, as pessoas se sentem mais leves, né? Só que esse mergulho dói muito. Então, às vezes, eu faço 1, 2 vezes, aí a pessoa manda mensagem, né? Elaine, não vou ficar. Aí eu, não, então vamos fazer terapia tradicional, mas aí já doeu, já, né? Então, aí quando eu vou fazer, eu pergunto muito, você quer? Ou é assim, assim, assim. Mas é isso, né? A psicoterapia não é uma coisa confortável. Tem gente que não gosta, né, de lembrar de coisas que Sim, incomodam. sim. Mas Mas é precisa necessário. lembrar. É Para necessário. você. É igual uma amiga estava falando, deixa eu ver o que ela estava falando, eu não lembro. Mas eu sei que ela estava falando de pessoas, né? Ah, porque não sei quem, porque minha mãe, porque não sei quem, falando de pessoas. Eu falei assim: olha só, eu acho que você está precisando de perdoar, porque é muita gente que está trazendo coisa para você. Não, olha só quantas pessoas que você falou, sua mãe, fulana, cicrana, não sei, e todo mundo tem alguma coisa que te magoa. Sim. Então, quem sabe você não trazer para o seu coração gratidão e perdão, né? Ressignificar isso aí para isso aí não machucar mais. Porque se você está falando da pessoa, você está lembrando. E se você está lembrando, é porque isso não foi superado, você não perdoou. Porque ela falou, não, porque eu já perdoei. Eu falei, não, você não perdoou. Se você tivesse perdoado, você não estaria falando. Tá Né? doendo ainda. Que isso, né? Que, falando de uma forma que a gente percebe que ainda está machucada. Sim. A lembrança da mágoa, né, ela é uma das mais difíceis de sair. Eu acredito que a gente tem que dizer, né, eu te perdoo.
Eu acho que isso é uma coisa muito Mesmo- importante no processo do perdão, dizer eu te Aham. perdoo. E a partir disso, tomar uma decisão. Uhum. Porque o que acontece, Georgia? A dor, a lembrança da mágoa vai voltar. Uhum. Só que você, como se você tivesse, na sua decisão de perdoar, você fincou um marco. Aquele dia, aquela hora, naquele momento, eu perdoei. Então, quando a dor volta, você tem que voltar naquele marco. Uhum. Eu E perdoei. perdoar de novo, né? Até isso passar, né? Quando é de relacionamento familiar, as coisas vão se ajeitando, porque a família é uma coisa que hoje te magoa, mas amanhã te faz o bem, amanhã te ajuda, amanhã tá com você, e aí tudo passa. Faz parte da sua O vida. problema é quando é amigo, que é um relacionamento Uhum. mais distante. E é triste, porque às vezes a gente vê pessoas a vida inteira amigos, e uma coisa Que ela faz. acaba. Eu não me conformo com isso, não me conformo. É o pontinho preto na parede branca. A Aham. parede inteira branca, pontinho pretinho, estragou Aham. tudo, É. né? E então a gente nem E sempre as pessoas têm capacidade de perdoar e voltar à amizade. E Depende às também vezes, da mágoa, né? mas às vezes você tenta também, mas a pessoa A pessoa não quer. é resistente, né? Sim, é porque todo É. relacionamento depende dos dois quererem, É. né? Isso realmente é uma coisa difícil, mas eu exercito bastante isso, tá? Sim, Às vezes eu até me afasto, né? Não quero saber mais, não quero, né, ouvir o nome da pessoa e tal, né? Quando acontece isso, que é a coisa mais difícil na minha vida, mas quando acontece eu faço isso, mas fica só um período, depois eu não esquento mais, assim, sabe? Passa, sim. porque eu fico trabalhando até na minha cabeça, gente. Preciso perdoar, não quero ficar com isso na minha cabeça, não, porque é ser humano, ninguém é perfeito, né? Cada um tem seu, né, seu defeito. Eu também erro, né? Eu não sou perfeita. Então, Tem a gente umas precisa coisas trabalhar essas questões. por exemplo, a traição, né, a deslealdade, são coisas que você vai perdoar e depois não tem como reatar. Uhum. Às vezes, o casamento é restaurado, há perdão de verdade, consegue Uhum. ficar de boa de novo, né? Mas numa amizade é mais complexo. É. Então, então eu tenho que perdoar, esquecer. Não, né? Eu acho que é o seguinte, você perdoa e você tem que declarar esse perdão, mas vai ser difícil você confiar de novo. Ah, não, confiar é outra coisa, né? Confiar Então, você já é perdoa, outros mas você não 500, tem que voltar à amizade como era. Mas o perdão Mas é assim, outra coisa. você não precisa ficar guardando aquele Isso. sentimento dentro de você. Aham. Tipo assim, não posso ver aquela pessoa mais, né? Sim. Você não pode ficar guardando esse tipo de sentimento. É. Tem que ressignificar. Porque senão você está dando muito valor para aquela pessoa que às vezes te fez mal. Exatamente. Porque quando você está com um sentimento, está, né, incomodada com a pessoa, é porque realmente ela é muito importante para você. Né? Exatamente. Ela é muito e essa importante. mágoa faz mal. É. Faz mal para nós, né? Faz mal para quem a retém. Às vezes a pessoa é muito importante, mas não precisa ficar guardando, né? Precisa ficar guardando. Você pode ressignificar de outra forma e não dar tanta importância mais. E tem gente que fica esperando o outro pedir perdão para perdoar. Gente, não faz isso não. Né? Porque a falta de perdão, existem estudos sobre o câncer, por exemplo. Né? Muitos casos de câncer são originados na somatização, né? Que é a sua mágoa, a dor, a tristeza, o rancor, o viver de passado. Aquilo ali fica reverberando e vai para o corpo e abaixa a imunidade e causa muita coisa e até câncer. Então, e a falta de perdão, a mágoa, a amargura é um dos principais ali nas origens de câncer. Então, assim, a gente deixa de comer as coisas às vezes porque dá câncer, né? Adoçante dá câncer, não sei o que dá câncer. Então, vamos perdoar para não dar câncer, né? Vamos perdoar. Menina, o papo tá tão bom que se deixar a gente vai até amanhã, né? Não para, né? Bom demais. Elaine, eu tô adorando, mas nosso tempo acabou. Que pena, né? Foi muito bom. Tá muito gostoso. Bom. Adorei. Muito bom estar aqui, né? Nesse podcast Geórgia. Eu que agradeço aí a sua pessoa presença. Maravilhosa. Você também. Muito eficaz na profissão. Sucesso, né? Elaine, obrigada, viu? Eu que agradeço a presença aqui, tá? E você quer deixar um recadinho para as pessoas que estão te vendo? Gente, então, né? Vamos embora lá. Autoconhecimento, vamos consertar ou pelo menos tentar,
melhorar, ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, essa dorzinha no coração, essa ansiedade, essa tristeza, ela pode ser suavizada, né? Então, procura a gente lá. Elaine Pio Psique é meu Instagram, Isso aí. né? Manda uma mensagem lá que a gente vai ter o maior prazer de atender, viu? Bacana, muito obrigada. E, pessoal, olha, siga aí o canal, lembra de curtir esse vídeo, porque está muito bom para as pessoas verem. Compartilha com os amigos, com todo mundo. Isso aí. E se inscreva no canal. E Conecta Mais finaliza agora. Até a próxima.